Olá, tudo bem com vocês? É uma alegria a gente estar de volta aqui para estudarmos o livro de Daniel. Nós começamos algumas semanas atrás com o capítulo 1 e estamos felizes hoje também porque temos novos alunos aqui na nossa classe. São a dona Marilza e o seu Orildo, lá de Blumenau, Santa Catarina. Por sinal, o Marcelo Martins e a Gladys também estão lá em Santa Catarina nesse momento. Estão passeando, estão lá vendo os parentes, né? E a Débora e eu estivemos ali com os nossos parentes também por alguns dias, participando da primeira expedição na Trilha dos Pioneiros. Foi uma bênção, foi uma alegria poder ali com um grupo especial de umas 20 pessoas visitar os lugares históricos relacionados com o Adventismo no Brasil. Posteriormente eu vou publicar aqui no meu canal um vídeo, um mini documentário com os registros de como foi essa viagem, esse passeio. Bem, nas 2 semanas, agora nosso estudo tem sido a cada 15 dias, porque a ideia é intercalar, né, às segundas-feiras, uma live no meu canal também. Eu convidei o pastor Adolfo Soares e o pastor Eleazar Domini, e nós temos feito aí, fizemos a primeira, né? A primeira live da série Reconectados. E aí, entre uma e outra, a gente faz nosso estudo aqui do livro de Daniel. Nós que já fizemos uma série também sobre o Apocalipse, né? Verdades do Apocalipse, e todo esse conteúdo está disponível no meu canal aqui com a playlist Verdades do Apocalipse. No estudo anterior, nós começamos então o capítulo 1, nós vimos ali que Daniel, o livro Daniel, ele tem uma divisão básica, assim, que é metade é uma parte histórica, conta um pouco sobre o Daniel, os amigos dele, algumas situações vividas lá em Babilônia, para onde ele foi exilado, né, foi enviado, e a outra metade do livro traz profecias, né, 7, 8, 9, 10, 11, 12, são profecias assim, bem impressionantes, nós chegaremos lá. O assunto de hoje, embora esteja no bloco ali histórico, ele também é profético. Daniel 2, né, um sonho que o rei Nabucodonosor teve, Daniel interpreta, enfim. Mas ainda no capítulo 1, lembrando aqui, recapitulando, nós vimos então que Daniel, bem jovenzinho, foi levado cativo com alguns outros jovens nobres de Jerusalém, levado para Babilônia, milhares de quilômetros de distância, uma nação pagã, idolátrica, corrupta, né? E naquele momento era o império mais importante do mundo, e ali aqueles jovens, é um testemunho muito bonito, né? Eles decidem não se contaminar com aquele mundo, com aquele império, com as comidas do rei. Nós também entendemos, então, que Daniel e seus amigos, eles tinham uma clara concepção, compreensão de que aquilo que eu uso como alimento vai, de alguma forma, afetar também a minha mente, a minha espiritualidade, né? Então, eles procuravam ter uma vida saudável. Então, aquilo que fica de mais, assim, nós conversamos bastante sobre isso, né? Aquilo que fica de mais bonito, assim, no capítulo 1, é que Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, eles não se deixaram absorver pela cultura pagã de Babilônia. O rei tentou mudar o caráter deles, mudando o nome de cada um, tirou ali o nome ligado ao Deus de Israel, o Deus verdadeiro, colocando nomes que homenageavam divindades babilônicas, não conseguiu alterar a religião deles, tentou mudar a dieta, não conseguiu, porque eles ficaram firmes, inclusive testemunharam, porque foram vistos mais sábios, mais saudáveis do que os babilônicos, né? Então é a firmeza de 4 jovens, no meio daquela contaminação moral, espiritual de Babilônia. Isso é um exemplo para nós também, né? Nós podemos, então, hoje, no mundo de hoje, um mundo também corrompido, um mundo também paganizado, nós podemos e devemos, como eles, ser fiéis também, né? Então, chegamos ao capítulo 2. Daniel, ele já é um dos sábios de Babilônia, juntamente com seus amigos, né? E vocês perceberão que o rei tem um sonho misterioso e ele fica perturbado com esse sonho. Nós vamos então ler o capítulo 2 aqui. Eu acho que hoje cada um pode ler aí uns 5 versos, né? E assim a gente vai lendo aqui, se precisar a gente vai fazendo umas pausas para comentar o que estamos lendo. Começando com Marcelo Martins,
5 versos, depois a Gladys, 5 versos, Dona Marilza ali, seu Orildo, também se quiserem ler, né, na sequência, 5 versos cada um, do capítulo 2 de Daniel, depois Regina e Tadeu, Emanuela, a mãe também está ali, né, participando, a Dona Enedina, se ela puder ler também, fica à vontade ali, e a Michela, até lá, se conseguir também aí abrir a câmera, né, e poder participar da leitura, também fica à vontade. Comecemos aqui com Daniel, capítulo 2, verso 1 e seguintes. Certa noite, no segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos tão perturbadores que não conseguiu mais dormir. Chamou seus magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos e exigiu que lhes dissessem o que ele havia sonhado. Quando se apresentaram ao rei, ele disse: tive um sonho que muito me perturbou e preciso saber o que significa. Então os astrólogos responderam ao rei em aramaico: que o rei viva para sempre. Conte-nos o sonho e nós lhe diremos o que ele significa. O rei, porém, disse aos astrólogos: estou falando sério. Se não me disserem qual foi o sonho e o que ele significa, vocês serão despedaçados e suas casas transformadas em montes de escombros. Mas, se me disseram qual foi o sonho e o que ele significa, lhes darei muitos presentes, muitas recompensas e honras. Portanto, digam-me qual foi o sonho e o que ele significa. Eles disseram novamente: ó rei, conte-nos o sonho e então lhe diremos o que ele significa. O rei então respondeu: sei o que estão fazendo. Estão tentando ganhar tempo, pois sabem que falo sério quando digo: se não me contarem qual foi o sonho, estão condenados. Por isso, conspiraram para me dizer mentiras, na esperança de que mudarei de ideia. Digam-me, porém, qual foi o sonho, e então saberei que podem explicar o que ele significa. Os astrólogos responderam ao rei: não há ninguém em toda a terra capaz de dizer ao rei qual foi seu sonho. E nenhum rei, por maior e mais poderoso que fosse, pediu algo assim a um mago, encantador ou astrólogo. Sim. Dona Marilza, pode ler do verso 11 para frente, mais 5 versos? Portanto, a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. E saiu decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque: encarregado do rei, por que se apressa tanto o mandato da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Até aqui, né? Isso, tá bom até aí. Seu Orildo pode ler do verso 16 para frente? 16, né? Olha. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo.
a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Vamos fazer uma pausa por aqui, só para recapitular o que lemos até agora. Depois o seu Orildo, ele continua do verso 19. O que acontece? O rei Nabucodonosor, o rei do maior império do mundo, está ali deitado, vai dormir e tem um sonho estranho, misterioso. Ainda não vimos realmente o conteúdo do sonho, certo? Mas ele faz uma prova ali, um teste com os astrólogos, com os sábios de Babilônia, né? Ele convoca o pessoal ali na corte, como era muito comum na época, né? O rei tinha um sonho, ele pedia então ele contava o sonho e pedia que os seus sábios, os seus magos, astrólogos interpretassem. Só que o rei, para tentar garantir que ele não seria enganado, ele fala assim, ó, só que tem o seguinte, pessoal, eu não vou dizer qual foi o sonho. Vocês têm que me dizer o que eu sonhei, para que eu possa ter certeza de que vocês vão interpretar o que eu falei. Aí os astrólogos, né, que são impostores sempre, claro, né, eles diziam assim, mas olha, rei, nunca ninguém pediu uma coisa parecida com essa. Diga para nós o sonho que a gente vai interpretar. Não vou dizer. E tem mais, se vocês não trouxerem para mim a interpretação e o que eu sonhei, eu vou mandar matar todos. Lembre-se de que Daniel e seus amigos também eram sábios ali, né? Então esse decreto de morte alcançaria também esses hebreus. Só que em lugar de se desesperar com o decreto, isso também é uma lição muito bonita, né? Daniel podia ficar desesperado, e agora, o que vai acontecer? Nós vamos morrer. Olha o que ele fez. E isso já mostra para nós por que Daniel e seus amigos eram pessoas de fé como eram. Eles vão orar pedindo a Deus a compreensão para entender o sonho, para saber o que o rei sonhou, né? Então, não nos esqueçamos, mesmo quando vem situações que parecem insolúveis, parecem desesperadoras, vamos para Deus, vamos consultar a Deus, fazer disso a primeira coisa, né? Não a última. Tentamos tudo. Esgotamos as alternativas. Agora eu vou orar. Não, vamos ser como Daniel, né? Primeira coisa que eu faço diante de qualquer circunstância é primeiro colocar isso diante de Deus. É buscar a Deus. Foi o que aqueles jovens fizeram, né? Vamos ver o que acontece? A partir do momento que eles começam a buscar a Deus, seu Orildo, versos 19 e 20 agora. 19. 19 e 20. Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite. E Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove reis e estabelece os reinos. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Tá bom, então a Regina pode continuar? É uma oração bonita em que ele está exaltando a Deus, glorificando o nome de Deus, né? Daniel era um homem de oração, de orações muito bonitas. Depois, no capítulo 9, nós veremos uma outra oração de Daniel também que é muito bonita. Vamos ver o que acontece na sequência. Eu te agradeço e te louvo, ó Elá, Deus dos meus pais, tu me concedeste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o preocupante sonho do rei. Continua. Pode prosseguir. Daniel esclarece o sonho do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia, e rogou-lhes, não mates o sábio da Babilônia, leva-me, pois, à presença do rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Naquele mesmo momento, Arioque, que levou Daniel ao rei, relatou, encontrei
entre os exilados de Judá um homem que esclarecerá ao rei o significado do seu sonho. Então o rei indagou a Daniel: pode tu revelar-me o sonho que tive e a sua correta interpretação? E na presença do rei, Daniel respondeu: o mistério que o rei exigiu que devesse ser desvendado, nem sábios, nem adivinhos, nem magos, nem astrólogos, místicos que lhe podem revelar. Contudo, existe um Deus que nos céus capaz de revelar todos os mistérios. Foi Alá, Deus que mostrou ao rei Nabucodonosor o que aconteceu nos últimos dias. Certo, vamos comentar aqui uns detalhes que aparecem nas entrelinhas aqui, né? Dá até perceber aqui o tipo de perfil, de caráter de cada um, né? Primeiro, o Daniel, ele poderia se aproveitar desse momento para deixar que o rei eliminasse seus oponentes, ali, seus concorrentes, que o tempo todo vão incomodá-lo no livro. Você vai ver lá na frente esses mesmos aí que foram livrados por Daniel, mandando jogar o homem na cova dos leões, né? Querendo que o rei eliminasse esses hebreus invasores e tal, né? Daniel não é assim, ele é diferente. Ele fala assim, rei, poupe lá os sábios, né? Porque eu tenho a resposta. Então ele pede pela vida daqueles que vão ser um incômodo para ele. Ele não se vinga, ele não se aproveita dessa situação. Aí o Arioque, querendo fazer uma média com o rei, fala: eu achei, eu encontrei a solução. Não, Daniel que procurou Arioque, né? Para dizer: olha, eu tenho a resposta. Arioque era um bom político, né? E tenta capitalizar a situação, né? Eu encontrei. Beleza. Aí, quando Daniel é levado à presença do rei, será que Daniel faz a mesma coisa? Eu sei, eu vou resolver. Não, ele fala: existe um Deus no céu. Ele é quem revela os mistérios. E ele me mostrou o conteúdo do seu sonho. Daniel atribui a Deus a honra e a glória, né? Não estava ali para fazer média, para querer marcar pontos, para ser promovido. Ele vai acabar sendo, naturalmente, mas não porque ele tenha cavado essa situação, né? E outra coisa, né? Os magos, os astrólogos, tinham dito assim: olha, rei, tem um Deus no céu que revela mistérios, mas ele não mora com os homens. Daniel diz: existe um Deus que revela mistérios, e ele fala com os homens. Olha a diferença de compreensão do que diz respeito à divindade, né? O Deus deles, babilônicos, era um Deus longe, distante, que não se relaciona. O Deus Daniel era um amigo. Era aquele com quem ele conversava e aquele que se revelava. Essa atitude de Daniel, ao longo dos anos, vai mudando o próprio rei. Mas eu não vou dar spoiler aqui, tá? Nós vamos chegar nesse momento ainda, vai ser maravilhoso. O testemunho de Daniel, ele vai ser frutífero ali em Babilônia. Ok, vamos ver o que Daniel, então, fala para o rei, que vai deixar o rei confiante de que ele vai ser capaz de revelar o sonho. Tadeu, verso 29, né? Paramos ali. Tem um restinho do 28 ainda. Tá, pode ler o restinho do 28, então, e prossigamos no 29. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram assim. Tadeu, só um detalhe, desculpa te interromper, mas é um detalhe que tem que ficar na nossa mente agora. A Regina leu assim, ó: um Deus que revela mistérios fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. Então, mantenha em mente que esse sonho profético, ele tem que ver com os últimos dias. Não é uma coisa só para aquele momento. Ele vai avançar pelo tempo. Certo? Isso. Ok, mantendo isso em mente, vamos prosseguir. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram assim. Ó rei, quando estavas repousando em tua cama, começastes a meditar sobre o futuro. Então, aquele que revela os mistérios te mostrou tudo quanto ocorrerá nos tempos vindouros. De novo, um marcador de que a coisa tem que ver com o tempo que vem para frente, né? Futuro, em relação ao tempo do rei.
E a mim foi esclarecido este mistério, não por ter eu mais sabedoria entre todos os que vivem na terra, mas para que tu, ó Rei, saibas a correta interpretação e compreendas todos os pensamentos que passaram pelo teu coração. De novo, a humildade aparece, né? Não porque eu seja mais inteligente, mais sábio, mas é porque Deus quis revelar para você o que vai acontecer. Ó Rei, eis que tu olhaste e viste diante de ti uma grande estátua. E em tua visão, essa estátua era enorme e impressionante. Estava em pé diante de ti e tinha uma aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Pode ler o 35 também. Tá. Enquanto estavas contemplando toda a estátua, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os destroçou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro vieram abaixo, despedaçados, viraram pó, como o pó que se vê na eira, quando no verão se bate o trigo no terreno para separá-lo da palha. E o vento carregou todos os destroços sem deixar vestígio. Entretanto, a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Muito bem. Vamos relembrar? O que o rei sonhou? Com o que o rei sonhou? Uma grande estátua. E essa estátua tinha partes diferentes, né? Metais diferentes. Lembram a sequência? Uhum. Ouro, prata, bronze, ferro e barro. Certo. Cabeça de ouro, depois tinha peitos, né, e braços de prata, ventre e coxas de bronze ou cobre, pernas de ferro e os pés uma mistura estranha, que na verdade não se mistura, né? Em parte de barro e em parte de ferro. Ok, ele viu essa estátua de vários metais, os metais vão diminuindo em nobreza, inclusive, né, de valor, até chegar aos pés, e no tempo lá dos pés de barro e ferro, o que acontece na visão? Ele vê uma pedra vinda do céu, o detalhe aqui também é importante, não por mãos humanas, ela vem de Deus, não vem dos seres humanos, ela atinge a estátua nos pés, desmorona toda a estátua, e aquela pedra que caiu do céu torna-se um grande monte que enche toda a terra. E aí, se vocês fossem Daniel, melhor dizendo, né? Vamos esquecer por um momento que Daniel tem a interpretação do sonho, porque ele tem, vai vir na sequência. Vamos dizer que o capítulo acabasse por aqui, e nós não tivéssemos a mínima noção do que essas coisas representam. Seria fácil interpretar? Não. Vocês acham que os magos e astrólogos seria fácil para eles interpretar isso aí? O que quer dizer esse negócio? Uma estátua com vários metais e depois uma pedra que bate na estátua. Eles podiam viajar um monte, como se diz hoje, né? Viajar na maionese, à vontade aí, né? Inventando um monte de coisas. E, com certeza, jamais diriam que o rei é a cabeça, mas que depois viria outro império, como Daniel disse. Sabe por quê? Porque eles eram bajuladores. Uma das saudações mais comuns era: ó rei, vive para sempre. Porque eles queriam puxar, né? Como se diz, puxar saco do rei, né? Não queriam dizer, não, o teu reino é importante, bonito, mas vai acabar, rei. Vem outro depois aí, né? Eles arriscavam até o pescoço com isso, né? Então era uma bajulação, uma adulação e tudo mais. Daniel não vai fazer isso. Daniel não tinha compromisso com ninguém, a não ser com Deus, com a palavra de Deus, com a revelação de Deus. Graças a Deus, o próprio profeta interpreta. Isso vai acontecer todo o tempo. Daniel 7, nós veremos ali outros símbolos para a mesma sequência histórica. Daniel 8, outros símbolos para a mesma sequência histórica. Mas, graças a Deus, o próprio profeta, ou o anjo, né,
vai interpretar para nós. Porque se fosse para a gente interpretar, como alguns se atrevem a fazer, né? Aí a gente corre muitos riscos, né, de viajar mesmo. Vamos deixar que o próprio texto, que o próprio Daniel, que recebeu de Deus a interpretação, diga para nós o que significa tudo isso. E aí eu peço que a Manu comece a ler a partir do verso 36. Ah, tem Bíblia nova aí. Viu, Marcela? Martins aí, ó. Bíblia da Mulher NVT. Agora eu vou ler na mesma versão que eles. Muito bom. Obrigado pelo apoio. Mundo cristão. Mundo cristão aí, ó. Isso aí. Ótima versão, né? E essa aí, então, tá linda, né? Eu, inclusive, recebi de presente do Marcelo um tempo atrás aí, da Mundo Cristão. Sorteamos numa live, né? E foi, assim, um sucesso, né? Essa Bíblia tá muito linda mesmo e com materiais aí de estudo muito, muito bons. Momento merchan. Vamos lá. Verso 36. Esse foi o sonho. Agora direi ao rei o que ele significa. Ó rei, o Senhor é o maior de todos os reis. O Deus dos céus lhe deu soberania, poder, força e honra. Ele o fez governante de todo o mundo habitado e pôs até os animais selvagens e as aves debaixo do seu controle. O Senhor é a cabeça de ouro. Tá vendo? Quando Nem precisa interpretar nada. Daniel já deu ali, ó. O Senhor, né? O rei de Babilônia, que representa o reino, né? Tu és a cabeça de ouro. Pronto. Não precisamos fazer mais nada, a não ser seguir o relato. Aí, sabendo que a cabeça de ouro é Babilônia, vai ficar fácil saber o restante. Pode prosseguir, Manu. Tá. Agora Daniel arrisca o pescoço. Quando, porém, seu reino chegar ao fim, outro reino inferior ao seu se levantará em seu lugar. Depois que esse reino tiver caído, o terceiro reino, representado pelo bronze, se levantará para governar o mundo. Depois dele haverá o quarto reino, forte como ferro. Esse reino esmagará e despedaçará todos os impérios anteriores, como o ferro esmaga e despedaça tudo que ele atinge. Só uma pausinha aqui, Manu. A gente que conhece a história, porque já estudou isso na escola, né? Fica fácil agora, porque qual foi o império, ou, enfim, né, o reino ali que conquistou Babilônia, que invadiu Babilônia por baixo dos muros, porque desviou o curso do rio Eufrates, lembram? E aí o povo estava lá dentro tranquilo, bebendo, fazendo uma festa. A gente vai retomar esse assunto aqui no capítulo 7, né? Então, ali, a invasão de Babilônia e o império cai. Qual foi o novo império que se estabeleceu? Os Medo-Persas, né? Daí é o tempo do rei, da rainha Esther, né? Conta a história ali do rei Xerxes, né? O Assuero. Então, os Medo-Persas conquistam Babilônia. Se Daniel está dizendo que vai vir um outro reino, só podem ser os Medo-Persas. Mas não para por ali. Ele avança pelos séculos e diz que surgiria um terceiro reino. Esse que é o representado pelo bronze, né? Quem foi que conquistou a Pérsia? Contra quem Xerxes não conseguiu vitória, teve que voltar com o rabinho entre as pernas, e por causa disso fizeram uma festa para alegrar o rei, quando ali acontece aquele desfile de moda, né? Aquele desfile forçado, em que a Vasti não se submeteu, foi expulsa, e aí fizeram, aí sim, um desfile de modas, né, de misses, para que o rei escolhesse uma nova esposa, que foi a Esther, né? Essa festa ali foi para consolar o rei pela derrota que ele teve contra os... Falem para mim. Escola... Gregos, exatamente, né? E o mais destacado, né, líder lá dos greco-macedônicos foi Alexandre o Grande. Nós voltaremos a isso no capítulo 7 e 8, né, nos capítulos 7 e 8. Então, é muito precisa essa profecia.
Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, mas a Grécia não durou para sempre. Eis que surge um reino que cresce, se torna poderoso, avança para territórios bem vastos, conquista ali parte da Ásia, norte da África, né? Qual foi esse império tão duradouro e poderoso, que inclusive foi o que matou Jesus, né? Agora ficou fácil. Império Romano. Pernas de ferro. Interessante que as espadas romanas eram de ferro, e a dos gregos era de bronze. Tem esse detalhe também, né? Enfim, tem muitos detalhes aí que poderíamos falar aqui, mas para não nos alongarmos muito, né? A sequência é perfeita, precisa. A profecia de Deus nunca erra, certo? Agora, falta um detalhe. Chegamos então à fase das pernas de ferro. O Império Romano é duradouro, como as pernas são a parte mais longa do corpo, né? Mas não foi eterno. Esse reino também teve fim. E o que acontece? Verso 41. Faceto, pode ler? Eu continuo. A conexão dele não está muito boa, né? Então, Michela, do 41 para frente. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Pausa. 3 vezes é dito no texto que tem que ver com o futuro, perceberam? O Deus dos céus fez saber ao rei o que há de ser nos últimos tempos. Então, a profecia tem a ver com o fim da história. Aqui aparecem alguns detalhes interessantes, né? Porque nós que olhamos para trás, eles estavam ali atrás olhando para frente, para o futuro, né? Com certeza é muito mais complicado de entender. Mas para nós é muito mais simples, quando fala assim, ó, assim como os pés, barro e ferro, será um reino dividido. E, de fato, do Império Romano não se levantou um novo império. Não houve um império que conquistou Roma. Ela mesma se esfacelou, com a invasão dos bárbaros, com a corrupção, um matando o outro, né? Imperadores sendo assassinados o tempo todo. Então, Roma vai se esfacelando. E desse esfacelamento, e com a invasão dos bárbaros, surgem as nações que hoje compõem a Europa, com tribos como os suevos, os érulos, os vândalos, os ostrogodos, visigodos, germanos, né? Os povos ali alemães, né? Os anglo-saxões, e por aí vai. Aquelas 10 nações que compuseram a Europa. Curiosamente, a estátua tem 10 dedos, né? Nos pés também. Não são coincidências. Interessante, porque a Europa sempre foi assim. Até hoje, né? Alguns países são fortes economicamente, militarmente, como a Alemanha, Inglaterra, França, mas há outros que são bem menos fortes, como Grécia, Portugal, né? E outros ali. Então, é incrível. Em parte forte, como ferro, em parte fraco, como barro. Por algum tempo tentariam se misturar por semente humana, ou seja, por casamentos. E não foi assim durante vários anos, rei da Inglaterra tentando casar a filha com o filho do rei da França, para tentar unificar os reinos, o rei da Espanha tentando casar o filho com a filha, princesa de Portugal. Tentaram muito tempo fazer isso, mas nunca mais a Europa se reunificou. E nem vai. Tentaram no tempo da zona do euro ali, né? União Europeia,
que aconteceu recentemente? A Inglaterra caiu fora. Não conseguem reunificar a Europa. E nem vão, porque a profecia diz que isso não mais aconteceria. Barro não se mistura com ferro. Aí a Michela leu o seguinte, ó, no dia desses reis, quais reis? De quais ele está falando aqui? Da Babilônia? Não. Medo-Pérsia? Grécia? Roma? Não. Está falando dos reis do tempo do Império Dividido. Barro e ferro. Europa. No dia desses reis, o Deus do céu vai levantar um reino que jamais será destruído. E o que na visão representava esse reino eterno? A pedra, lembram? E na Bíblia, quem é a pedra angular? Quem é a rocha dos séculos? Não é Jesus? Então, o que essa pedra representa na verdade? A volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Agora, amigos, com base no que a gente leu aqui, vocês acham que falta muito tempo para Jesus voltar? Com base nessa profecia? Estamos em que época da profecia? Eu costumo dizer assim, estamos na pontinha do dedinho, do dedo do pé, da unha do dedo do pé, porque a Europa já é Europa faz um bom tempo, né? E é no dia desses reis aí, desses governantes, que Jesus voltará, a rocha, a pedra, né? E vai estabelecer o reino eterno. Então, que profecia maravilhosa. Quando eu estudei pela primeira vez, eu fiquei chocado e fascinado por ver como a palavra de Deus ela é precisa, exata. Eu, quando era novo, eu cheguei a ler Nostradamus e alguns outros pretensos profetas, né? Mas a gente não encontra a precisão que a Bíblia traz. São centúrias, assim, enigmáticas, cifradas, tanto é que se fura uma profecia, eles conseguem encaixar em outra coisa. Aqui não tem como. Ou é isso, ou não é, né? E, inclusive, grandes mentes da humanidade, como Isaac Newton, tem aqui na minha biblioteca um livro dele sobre Daniel Apocalipse, em que ele estudou Daniel 2 e chegou à mesma conclusão que chegamos agora, né? Isso lá no século 17, né? E ele entendeu da mesma forma, porque é muito claro. Eu diria que quase que uma criança entende isso, desde que ela tenha estudado um pouquinho de história, né? Vamos ver qual foi a reação do rei agora? Michela, pode ler a partir do verso 46 agora até o final. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Imagina a ciumeira dos outros sábios, né, e astrólogos, né? Por isso que eu falei, eles vão ser uma pedra no sapato de Daniel o tempo todo, porque o rei, reconhecendo a sabedoria de Daniel, e mais do que isso, que ele era guiado pelo Deus verdadeiro, o coloca como governador. E Daniel, que era amigo, não esqueceu dos amigos, né? Ele pede que o rei também os coloque em funções importantes, porque ele também sabia que eles eram pessoas dignas e, eu diria hoje em dia, né, cristãos, verdadeiros cristãos. O Deus dos céus, né? Nabucodonosor começa a reconhecer o Deus de Daniel. Será que ele vai continuar firme nesse reconhecimento? Calma, nós vamos chegar ao capítulo 3 e vamos ver que nem tudo assim são flores o tempo todo, né? Há altos e baixos. Mas, por enquanto, o 2 nos traz isso aqui. O rei tem o sonho, Daniel revela o sonho, interpreta o sonho, e, para nós, que estamos lendo agora, nos mostra que, mais uma vez, a certeza da volta de Jesus é realmente isso, uma certeza, né? Porque se 99% dessa profecia já se cumpriu tão precisamente, esse pouquinho que falta vai falhar? Não tem lógica, né? Só falta realmente a pedra vir, Jesus voltar.
e estabelecer seu reino eterno. Louvado seja Deus por essa garantia, né? O capítulo 2, ele está aqui no começo porque ele vai fornecer uma base agora para nós trabalharmos com o conceito de historicismo. É isso aí. As profecias bíblicas, apocalípticas, elas sempre vão, basicamente, né, do tempo do profeta até a volta de Cristo. Esse é um padrão que acontece em todo o livro de Daniel e em todo o Apocalipse também. Então, o capítulo 2 ele é mais simples, é mais óbvio, e vai nos ajudar a ter segurança quando tivermos que entender o capítulo 7, o capítulo 8, o 9, 10, 11, e depois no Apocalipse também, como já vimos, né? É o método historicista. Está aqui, claro. Vai avançando pelo tempo, a profecia vai se cumprindo ao longo do tempo e culminando com a volta de Jesus. Não dá para jogar tudo para o passado, porque muita coisa vai se cumprindo no tempo. Não dá para jogar tudo para o futuro, porque muita coisa já se cumpriu na história. É ao longo da história. E à medida que vai se cumprindo, confirma a nossa fé. Certo? Gente, eu quero ouvir vocês também um pouco, né? Eu acho que hoje eu acabei exagerando aqui, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Quem sabe uma pergunta também, né? Esse é o momento. Eu acho que o texto ele é tão explicativo, Autoexplicativo, né? Ele é autoexplicativo que a gente fica assim maravilhado em ver realmente e entender dessa forma, até com a sua explicação, que nos ajuda muito, entender realmente o que é cada parte da profecia e que realmente que isso já aconteceu, né? Então, não sei, da minha parte, né? Eu acho que fica muito, muito bem explicado. O próprio texto se explica e isso traz também ânimo para a gente, né? Amém. É verdade, mas eu devo reconhecer que isso agora. Esse é um texto que já foi lido por ela, por Sim. mim, no passado, e talvez pessoas que estejam nos vendo, né, também, já passaram os olhos por esse texto e não conseguiram entender nada. Então, nós temos uma dependência do Espírito Santo de nos ajudar, de tirar a venda dos nossos olhos e também nós termos humildade no nosso coração e nos inclinarmos ao texto. Nós temos uma dependência muito grande de que o Espírito Santo nos dê o entendimento. E nós somos muito gratos, eu particularmente sou muito grato a Deus por ter colocado no nosso caminho pessoas e uma igreja que de fato trata o texto como ele deve ser tratado, dando a interpretação correta. É o texto explicando o texto. Por isso que a gente fala hoje, ele é autoexplicativo, né? Ele é muito claro, mas a gente vê o quanto acabam distorcendo o texto e perdendo a beleza dele mesmo. Então, assim, a gente tem inúmeras anotações aqui na minha frente, né? E eu sou muito grato a Deus por ele ter colocado, né, pessoas com conhecimento, mas, acima de tudo, com a humildade de colocar o texto acima de tudo, acima de qualquer intelectualidade, filosofia, acima de tudo, é o texto bíblico, é a palavra sendo colocada, né, de forma muito clara para nós hoje. E eu sou muito grato a Deus por ter essa oportunidade da gente estar estudando dessa forma. Amém. É aquilo que Jesus sempre dizia, né? O que lês? Lembra das palavras de Cristo? O que tu lês? Como interpretas, né? Então, é sempre o foco na leitura mesmo. Leia o texto. O que ele está dizendo? Permita que a Bíblia se interprete a si mesma. Estou aqui sendo até bem redundante para deixar claro que ela tem que se interpretar, e não nós darmos a nossa interpretação. Vocês verão quando chegarmos ao capítulo 7, 8 especificamente, né? Eu vou mencionar aqui como no meio evangélico havia uma interpretação tão assim absurda para um texto que está ali. Ele responde o próprio texto, né? Então nós temos que nos dar esse trabalho que não é trabalhoso, é prazeroso, maravilhoso, porque é a palavra de Deus.
nós temos que nos dar esse trabalho de ler o texto, né? Ir ao texto, como disse o Marcelo, com humildade, pedindo a guia do Espírito Santo, mesmo Deus que inspirou o texto, que nos inspire, que nos ilumine os pensamentos, e aí nós vamos ter a resposta, né? É algo geralmente bastante simples, né? Obrigado pela intervenção aí dos dois. Mais alguém quer comentar alguma coisa sobre Daniel 2, Faceto? Pastor, o senhor comentou aí sobre a Inglaterra sair da União Europeia. Quando formou os países ali, né, da União Europeia, isso não quebra essa coisa de falar assim, nunca mais vai unir, mas eles uniram. Agora desuniu de novo, a Inglaterra saiu fora. Mas quando eles estavam juntos, isso não fica meio assim, nunca mais ia unir, mas uniu, agora desuniu. Como é que o senhor entende isso aí? Veja, é que tecnicamente nunca, na verdade, se uniram como um império, né? O nacionalismo sempre foi forte na Europa, entre os alemães. França e Inglaterra sempre se estranharam, né? Houve muitas guerras. Então, o que houve nos anos 90, eu me lembro quando isso foi criado, a zona do euro, né? O que houve naquele tempo para cá foi uma tentativa de facilitação de comércio, como é o caso do Mercosul, né? De fronteiras abertas, mas nunca deixaram de ser países, e jamais houve um quinto império mundial, como nunca haverá. Eu posso afirmar com toda certeza, que eu tenho na palavra de Deus, que nunca haverá um quinto império mundial, especialmente ali na Europa, né? Continuará sendo um reino fragmentado. E mesmo assim, há países que nunca aceitaram fazer parte, né, da zona do euro. Tem países na Europa que nunca fizeram parte da zona do euro. É verdade. A União Europeia não é formada por todos os países da Europa, né? Por alguns. Mais alguém? Ok, então? Deixemos para a próxima reunião o capítulo 3. Vocês verão que o rei vai esquecer um pouquinho a primeira impressão que ele teve, mas terá que aprender a duras penas de novo que existe um Deus nos céus. Mas deixemos para a próxima reunião. Vamos então orar, né? Pedindo a Deus que nos ajude a ter a confiança de Daniel, de seus amigos, que quando houver crises na nossa vida, momentos de provação, em que a própria vida esteja sob risco, nós confiemos em Deus. Busquemos de Deus a resposta e Ele vai nos dar a resposta, né? De uma forma ou de outra, mas sempre da melhor forma que Ele entende ser para nós a melhor resposta. Possamos ser como esses jovens, né? Firmes no mundo que é tão incrédulo e confiantes na palavra, na profecia, porque ela é infalível. Vamos orar. Bondoso Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse estudo. Obrigado porque a Tua palavra é exata. As profecias que Tu revelaste não falham, porque elas vêm de Ti. Que nós possamos confiar de que em breve Jesus, a pedra angular, a rocha eterna, voltará do céu e nos levará para o seu reino que será eterno. Porque este reino, depois de 1000 anos, como estudamos no Apocalipse, será estabelecido para sempre aqui na terra. Por isso o monte que na profecia enche todo o mundo, todo o planeta. Ajuda-nos, Senhor, a pregar também essa mensagem para aqueles que não a conhecem, que nós possamos falar desse capítulo tão claro, tão maravilhoso, para os nossos amigos, para as pessoas com quem entrarmos em contato, a fim de que elas possam ter certeza de que a Tua palavra é infalível e de que ela aponta para a volta de Jesus. Que nós possamos confiar unicamente no Deus Criador e dispensar todas as imitações, como astrologia, magia e essas coisas que não provêm de Deus. Pelo contrário, muitas vezes são maquinações, manipulações, contrafações satânicas. Confiemos unicamente no Deus Criador. Nós oramos e agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então é isso, meus amigos. Uma boa noite para todos. A gente vai conversando no grupo. Mais uma vez, irmã Marilza, irmão Orildo, bem-vindos aqui ao nosso grupo, né? Espero que tenham gostado e que
Fique conosco até o capítulo 12. Temos muita coisa para ver pela frente ainda aí, né? Um grande abraço para vocês e bom descanso e fiquem com Deus.